Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. É uma alegria muito grande voltar mais uma vez neste canal para juntos refletirmos na bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero conversar com você hoje sobre o verdadeiro Evangelho. Qual evangelho você vive? Qual evangelho foi pregado para você? Você conhece o verdadeiro evangelho? Você vive o verdadeiro evangelho? Você ama o verdadeiro evangelho? A sua vida já foi transformada pelo verdadeiro evangelho? Eu quero convidar você a ler, preferencialmente abrir a sua Bíblia e ler Romanos, capítulo 1, dois versículos apenas. Versículos 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, poderoso e maravilhoso nome. É no nome de Jesus, esse doce nome que nos traz a salvação, que nós oramos agradecidamente. Amém, Senhor. Amados, eu quero meditar com você nessa oportunidade, quando nós estamos aí no dia 31 de outubro, comemorando o aniversário da Reforma Protestante. Esse marco na história do protestantismo, da Igreja Cristã Mundial. Esse marco que muitas das vezes é ignorado por alguns, criticado por outros, mas amado por muitos outros. E eu amo essa data, eu amo essa história, eu amo o significado disso para as nossas vidas, porque a Reforma Protestante, ela veio para trazer luz do Evangelho, para desobstruir aquilo que havia sido perdido, para trazer de volta para as nossas vidas o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem muitas e preciosas lições. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade apenas 5 lições, 5 verdades que eu quero destacar para as nossas vidas sobre esse texto. Primeiro, antes de entrarmos nessas 5 verdades, eu quero que você pense comigo. O apóstolo Paulo, ele passou por algumas perseguições, por alguns momentos difíceis. Ele foi preso na cidade de Filipos. Ele foi perseguido em Tessalônica. Ele teve que fugir clandestinamente de Bereia. Ele foi ridicularizado na cidade de Corinto. Ele passou por muitas provações, muitas perseguições, mas os olhos dele estavam em Jesus Cristo. É aonde os meus olhos e os seus olhos devem estar. É onde o meu e o seu coração deve estar, em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele sabia que as outras cidades onde ele tinha passado por grandes dificuldades, eram cidades, de certa forma, menos importantes do que Roma. Roma era considerada a capital do mundo, o império mais poderoso que dominava tudo ao seu redor. E os romanos estavam convencidos de que o evangelho que Paulo pregava era o pior de todos os fracassos, a pior de todas as derrotas, a maior de todas as vergonhas. Porque Roma acreditava, era no poder militar, era na força das armas, era nas estratégias dos generais. Mas o apóstolo Paulo agora vem para mostrar para esta cidade, para este povo, que existe um outro poder. E esse poder é o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele escreve à igreja que está em Roma, e ele fala de maneira corajosa, porque eu não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo também diz que o justo, ou seja, aquele que foi justificado, ele vai viver pela fé. Com essa coragem, com essa convicção, com essa paixão em seu coração, Paulo escreve para a igreja de Roma. E essa carta de Paulo aos romanos se tornou, durante toda a história do cristianismo e até hoje, e vai continuar até a volta de Jesus, uma das mais belas porções do Evangelho. Um divisor de águas na vida da igreja. Um alimento para o sedento. Algo que traz paz para os nossos corações. Traz convicções para as nossas almas. Traz esperança para multidões. Este evangelho que o apóstolo Paulo propaga com convicção. Este evangelho que o apóstolo Paulo propaga sem medo do que pode lhe acontecer. Essa convicção que está em seu coração, ela traz para nós uma esperança. Talvez você pense assim, eu estou vivendo em um mundo tão perdido, um mundo tão corrupto, onde a imoralidade anda solta, onde as drogas têm dominado, onde a violência tem tomado conta. Diante de todo esse cenário conturbado, nós voltamos os olhos para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e lembramos mais uma vez que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos ser propagadores, sermos arautos deste Evangelho. Precisamos mostrar ao mundo que ainda existe esperança. A esperança é o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a cruz de Jesus, o Evangelho é a esperança para todo homem. E nós devemos levar essa esperança. A igreja, ela caminhou desde quando o apóstolo Paulo fez as suas cruzadas, o apóstolo Paulo fez as suas viagens missionárias. Ela caminhou bem, até que chegar o momento em que a igreja aliou-se com o Estado. A igreja se vendeu, a igreja esqueceu o sentido verdadeiro do Evangelho e entrou para a política. Entrou para o domínio dos impérios. E esse Evangelho foi diluído, esse Evangelho foi apagado, esse Evangelho foi esquecido por uma multidões, mas ele não foi esquecido no céu. Ele continuou sendo vivo, sendo o poder de Deus, mesmo no meio de um mundo de trevas. E quando tudo parecia perdido, Deus colocou no coração de um monge agostiniano chamado Martim Lutero a esperança do Evangelho. A esperança de dizer que só em Jesus Cristo há salvação. E Martim Lutero, quando leu que o justo viverá pela fé, a alma dele foi tocada, o coração dele foi transformado, a mente dele foi mudada. E este homem, agora, convicto disso, ele vai fixar na porta do castelo da igreja de... Agora deixa eu falar o nome com bem calma. Wittenberg, talvez eu estou errando esse nome, mas não importa se eu erro o nome, é a essência que ele pregou, as 95 teses. Ele proclamou ali que Jesus Cristo é suficiente, que a Bíblia é a palavra de Deus e é suficiente, que não precisávamos de indulgências, que não precisávamos mais de coisas que viessem a nos aproximar de Deus, porque é Jesus que nos aproxima de Deus. 500 anos já se passaram desde que Martim Lutero fez isso. E esse Evangelho, hoje, mais do que nunca ele necessita ser pregado. Mais do que nunca ele necessita ser vivido. E eu convido você para examinar a partir das Escrituras Sagradas o verdadeiro Evangelho. Este Evangelho que Paulo propagou. Este Evangelho que transformou a sociedade da época de Martim Lutero. E este Evangelho que precisa transformar a igreja brasileira que está abraçando demais a política. A igreja brasileira que está muito aliada ao Estado brasileiro.
A igreja brasileira que está esquecendo que Jesus Cristo é que é o nosso Senhor, e ela tem buscado outros senhores. Igreja brasileira, eu convido cada um de vocês a voltar os seus olhos para a cruz de Jesus, para o evangelho de Jesus, para o sacrifício de Jesus, para o túmulo vazio de Jesus. Eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a buscar no verdadeiro evangelho a esperança para a sua alma. Depois dessa introdução, hoje até um pouco estendida, eu quero compartilhar com você 5 preciosas verdades. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, meu querido e amado irmão: o verdadeiro evangelho não pode ser envergonhado. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho. Paulo, ele não importava se as pessoas iriam ridicularizá-lo, se as pessoas iriam ignorá-lo, se as pessoas iriam tentar de alguma maneira silenciá-lo. Paulo tinha uma convicção no seu coração e ele fala: o evangelho é o poder de Deus, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a primeira verdade que eu quero que você compreenda é que o evangelho não pode ser envergonhado. Nós não podemos ter vergonha do evangelho. Nós temos que continuar a propagar. O mundo hoje tem tecnologia. O mundo hoje tem avanços científicos na área da saúde. O mundo hoje tem a melhor medicina, tem a melhor ciência, tem os maiores avanços, tem os recursos de locomoções mais importantes. A gente vai de um país para o outro em tempo recorde, até mesmo de um continente para outro muito rápido. Mas tudo isso não satisfaz o coração do homem. Tudo isso não consegue preencher o vazio no coração do homem. Então nós não podemos parar de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho, eu e você não podemos também envergonhar, porque o verdadeiro evangelho não pode ser envergonhado. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você: o verdadeiro evangelho é o poder de Deus. Ainda no versículo 16, na segunda parte dele, na parte B, diz assim: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Quando nós falamos no poder de Deus, muitas pessoas pensam naqueles poderes miraculosos de fazer um cego enxergar, naqueles poderes miraculosos de fazer um morto ressuscitar, naqueles poderes de fazer um doente que está na cadeira de roda levantar. Quantas vezes pregadores, quantas vezes igrejas abrem as suas portas e ficam 1 hora, 2 horas abertas, gritando: Deus tem poder, Deus vai curar, Deus vai libertar, mas não mostra a mensagem do evangelho. Não mostra que Jesus é a esperança. Não mostra que toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados e precisa do evangelho para a salvação. Mais do que uma cura física, mais do que um milagre sobrenatural, nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus que vai restaurar os nossos corações, que vai mudar as nossas vidas, que vai transformar o nosso modo de ser e de viver. O verdadeiro evangelho é esse poder, o poder de Deus. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você neste momento: o verdadeiro evangelho é para todos os povos. Veja comigo a segunda parte do versículo 16, a terceira parte, melhor dizendo, do versículo 16. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o evangelho entrou no mundo através da nação de Israel, dos judeus. Mas o próprio Deus fez uma promessa
a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Abraão não sabia como seria isso, mas isso seria através do seu descendente, Jesus Cristo. Então o evangelho hoje ele é para todos os homens, todos os povos. A própria Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos os povos, todas as tribos, todas as raças, não importa se é rico, se é pobre, não importa a sua nacionalidade, não importa o seu caráter, o seu comportamento, todos nós um dia vamos prostrar diante de Jesus Cristo e vamos confessar que Ele é Senhor. Eu espero que nesse dia você confesse porque você foi transformado. Porque mesmo se você não foi transformado, mesmo que você fechou os olhos para essa mensagem, você vai confessar nesse dia. O evangelho é para todos. Por isso os missionários muitas das vezes são mortos. Muitas das vezes vivem com o mínimo, são ridicularizados, são perseguidos. Alguns são até comidos por canibais. Mas eles continuam. Sempre Deus levanta missionários, sempre Deus levanta pregadores, porque o evangelho é para ser levado a todos os povos. O texto é bem claro em dizer, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, sem distinção de raça, cor, religião, você precisa crer no poder do evangelho. O poder do evangelho é Jesus. O poder do evangelho é a cruz de Jesus. O poder do evangelho é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Você foi transformado por este verdadeiro evangelho? Este evangelho já faz parte da sua vida, da sua história. Você já tem ele no seu coração, na sua alma, no seu dia a dia. Porque quando o evangelho ele habita nos nossos corações, ele transforma as nossas vidas, nós passamos a ter uma maneira diferente de encarar o mundo. As nossas ações elas estão na terra, mas os nossos corações estão voltados para o céu. Nós fazemos alguma coisa aqui pensando que em breve nós estaremos no céu. Porque Jesus falou que Ele voltaria, Ele nos levaria. Tem uma cidade preparada, tem um local maravilhoso. Este é o Evangelho para todos os povos. Muitas das vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos tão perdido, tão fracassado, tão derrotado. O Evangelho chega, transforma esse coração. Um dia esse evangelho chegou e transformou o meu coração. Um dia esse evangelho mudou a minha vida e esse evangelho pode mudar a sua vida. Creia em Jesus Cristo. Busque a presença de Jesus, porque Ele tem poder para salvar o seu coração. A quarta lição que eu quero compartilhar com você. O verdadeiro evangelho é a justiça de Deus. O versículo 17 diz assim: pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quero, nesse primeiro momento, falar da primeira parte deste versículo. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho. Eu quero falar com você sobre a justiça de Deus. Quando nós falamos sobre a justiça de Deus, Deus é juiz. E todos nós vamos comparecer diante do tribunal desse juiz. Todos nós vamos prestar conta. Mas essa justiça de Deus, ela vai além da prestação de conta. Porque a justiça está ligada à justificação. E quando nós cremos no Evangelho, Jesus, ele nos torna justo. Nós só temos direito a entrarmos no céu, na vida eterna, não é porque somos cristãos, não é porque temos o nosso comportamento e o nosso caráter mudado. Tudo isso faz parte, mas nós só temos o direito a entrar na presença de Deus por sermos justificados por Jesus Cristo. O que é ser justificado por Jesus?
É Jesus pagar a dívida que eu e você devíamos. Uma dívida de pecado. O pecado herdado do nosso antepassado Adão. Esse pecado que separa o homem de Deus. O profeta Isaías diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a justiça de Deus através de Jesus Cristo, ela justifica o homem. No dia do juízo final, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não vai olhar se eu fui um homem piedoso ou se eu fui um homem truculento. Ele vai olhar se eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você crê na justificação? Você crê na justiça de Deus? Você crê que esse juiz tem poder para salvar a sua vida? Para transformar o seu coração? É hora de você pensar se você tem feito as coisas do seu jeito ou se você tem buscado a ajuda de Deus para mudar a sua vida. E a quinta lição que eu quero compartilhar com você, a quinta e última verdade que eu quero compartilhar com você. O verdadeiro evangelho, ele é vivido pela fé. O apóstolo Paulo, ele encerra o versículo 17, eu vou ler todo ele, mas é a parte final que eu quero destacar. Ele diz assim: pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você tem vivido através de quê? O verdadeiro evangelho não é vivido pelas obras. O verdadeiro evangelho não é vivido por aquilo que você fez, por aquilo que alguém fez por você, mas é vivido pela fé em Jesus Cristo. A história de Martim Lutero, que eu disse na introdução dessa reflexão, ela é interessante. Que Martim Lutero uma vez foi enviado a Roma para representar a sua congregação agostiniana. E quando ele chega em Roma, ele visita os locais importantes, ele vai até vários lugares. E quando ele chega na mais importante catedral de Roma, ele está subindo de joelho. Ele imagina que ele está fazendo um sacrifício para ser salvo, para ser transformado. Mas quando ele está no meio da escadaria daquela famosa igreja, o Espírito Santo fala ao seu coração: o justo viverá pela fé. Quando ele entende que o justo só consegue viver pela fé, ele é liberto do poder das trevas que o mantinha aprisionado, do medo que o escravizava, das algemas que estava o aprisionando. Agora, liberto pelo poder de evangelho, ele volta para a Alemanha com a alma regozijante, com o coração cheio de graça, cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Para ele nada mais importa. O importante é que ele vai viver pela fé. Ele encontra oposição, ele encontra crítica, eles tentam calar, ele é desafiado a se retratar, ele é desafiado a voltar atrás. Mas sabe o que ele faz? Ele ignora todas as perseguições, ele ignora todas as provações, e ele continua crendo que o verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e que o justo, o justificado por Jesus, ele vive pela fé. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus ilumine os nossos corações, que Deus nos dê a graça de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.